dia, boa tarde, boa noite, queridas amigas e queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos então, com muita alegria, muita gratidão a Deus, a mais um estudo da série Refletindo com Emmanuel. Esses momentos, breves momentos do nosso dia, que nós reservamos às reflexões de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Uma oportunidade de nós elevarmos nosso pensamento a Deus e pensarmos sobre essas questões profundas da vida sob o prisma da doutrina espírita. Hoje nós estamos no capítulo 65, cujo título é Pedir, que é baseado na seguinte passagem do Evangelho de Mateus. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Emmanuel diz o seguinte: a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantando-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação, de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque acima de tudo devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Pessoal, esse texto, mais uma vez, extremamente profundo de Emmanuel, ele nos enseja a uma série de reflexões que vão muito além do seu título, do verbo pedir. Porque quando Emmanuel está dissertando sobre pedir, ele está nos dizendo, na verdade, sobre a nossa atitude perante Deus, a nossa atitude perante a doutrina espírita. Quando ele nos diz que pedimos errado, está dizendo, acima de tudo, que a nossa atitude para com Deus e a nossa atitude para com a casa espírita muitas vezes é equivocada. E por isso acabamos não conseguindo extrair da doutrina espírita as ferramentas que ela nos fornece e, acima de tudo, a finalidade maior, que é nos tornar pessoas melhores, nos auxiliar, nos amparar no nosso processo de reforma íntima, que é o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra. Então vejam que quando o Emmanuel diz: raros são aqueles que comparecem a uma casa religiosa, no nosso caso a casa espírita, na verdadeira atitude dos filhos de Deus. Então vejam, Emmanuel não está dizendo assim apenas do ato de pedir. Isso também é importante. É natural que a gente peça a Deus. É natural que nós não saibamos muitas vezes pedir. Mas a questão não é só pedir. A questão é, acima de tudo, o que o pedir revela da nossa atitude. O que nós pedimos a Deus revela o nosso estágio da nossa relação com Deus. Revela a natureza da nossa religiosidade. E a forma como eu peço revela a forma como eu me vejo na minha relação com Deus. Então, quando eu peço uma coisa imediata, quando eu peço de forma impaciente, quando eu peço algo que não me cabe, quando eu peço com um sentimento de rebeldia, de inconformismo, na verdade eu estou revelando que eu não estou ainda me colocando de forma apta para receber todas as bênçãos que a doutrina espírita pode me dar. Que eu não estou ali numa posição pronto a proceder à minha reforma íntima, a aprofundar a minha reforma íntima. Eu ainda estou ainda no beiral e não me coloquei em condições de ter essa conexão mais profunda, de comungar com Deus, de todas as benesses que Ele pode me conceder em termos de plenitude, de felicidade e, sobretudo, de capacidade de lidar com os desafios aqui na Terra, né? Então vejam, quando Emmanuel, inclusive, nos dá a senha, né? O que eu devo buscar
na religião, na minha relação com Deus? Ele fala aqui no segundo parágrafo: melhoria de conhecimentos, renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de participar de uma atividade espírita, de participar do movimento espírita, seja numa exposição pública, assistindo a uma palestra, seja acessando um canal no YouTube de um centro espírita, seja num estudo sistematizado da doutrina espírita, eu tenho que ter essa postura, essa atitude que Emmanuel está me indicando, de buscar mais conhecimentos, buscar reformar os meus valores íntimos, renovar os meus valores íntimos e, acima de tudo, aproveitar aquela vivência, aproveitar aquela experiência, que é, ao fim e ao cabo, uma oportunidade que Deus está me dando de eu me transformar, de eu me propor novas condutas, novos comportamentos, rever determinados conceitos. Então aqui está a atitude perante Deus. E o que Emmanuel ainda avança para dizer o que eu devo fomentar na casa espírita? Aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Então vejam, eu tenho aqui diretrizes que Emmanuel me diz que não dizem apenas com a minha oração em si, o meu ato de pedir, mas a minha atitude. O que eu busco na casa espírita? Essa é a reflexão principal dessa lição. O que eu espero da doutrina espírita? E o que eu espero que a doutrina espírita modifique em mim? E o que eu estou fazendo para aproveitar ao máximo essa possibilidade de libertação, de plenitude, de satisfação, de transcendência perante a vida, né? O que isso está me trazendo na minha vida hoje? O que eu estou fazendo para buscar isso? Qual a minha atitude perante Deus? Porque Emmanuel está alertando que muitos de nós, quando buscamos a casa espírita, estamos preferindo o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, né? Estamos querendo subornar o poder infinito, buscando, seja interesses imediatos dessa vida, seja a remoção de obstáculos, muitas vezes de provações ou expiações que nós espíritas sabemos que nos cabe suportar com resignação nessa vida. E quando, a partir do momento em que nós nos revoltamos e insistimos em remover aquilo que nos parece ser obstáculo em nossas vidas, nós acabamos por remover uma oportunidade de nós desenvolvermos, cultivarmos esses valores de amor, de fraternidade, de cooperação que aparecem na nossa caminhada aqui na Terra. Ou seja, nós, por estarmos com a atitude errada perante a vida, com a atitude errada perante Deus, buscamos fugir do traçado reto que nos foi feito, que muitas vezes pode acabar por implicar, sim, desafios, quedas, sofrimento, mas que não nos cabe remover pela vontade de Deus, senão pelo nosso próprio esforço, senão pela nossa própria reforma moral, né? E aí nós acabamos por nos relacionar de forma infantil com Deus. Nós nos relacionamos de forma superficial com Deus, como nós fazemos há séculos, nas nossas compreensões equivocadas, que hoje, com a chave da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de revisitar e corrigir, de retificar. E aí Emmanuel vai caminhar após dizer o que nós devemos pedir, qual é a atitude que nós devemos cultivar para com Deus. Emmanuel continua para dizer o que acontece quando nós recebemos aquilo que queremos, mas para o que nós não estamos preparados. E ele diz que uma das grandes questões que surgem é o tédio. E olha que definição interessante que ele coloca do tédio, né? Olha, o tédio é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. E vejam que reflexão interessante que ele nos abre aqui. Muitas vezes nós nos sentimos entediados, estacionados na nossa vida e parece que tudo está errado, né? E às vezes a gente acaba colocando a responsabilidade por esse tédio, ou nós acabamos por investir nossas energias em atividades mundanas, imediatas, materiais, que nos fazem sofrer mais e que não resolvem o vazio da nossa vida, ou nós acabamos por colocar a culpa nos outros e afundar ainda mais nesse sentimento de tédio, de inutilidade. E Emmanuel nos convida aqui a uma autorreflexão. E nós precisamos ver se o tédio que às vezes nós não sentimos em determinados momentos da nossa vida não significa, na verdade, uma incapacidade nossa de compreender o que nos cabe, compreender o nosso dever. Às vezes a gente acha, poxa,
estou aqui com vazio, eu não estou sabendo o que fazer, eu estou com muitas horas inúteis. E na verdade, talvez o trabalho esteja ao nosso lado. A oportunidade de nos movimentar, de nos tornarmos mais ativos na seara de Jesus está à nossa frente. E nós, por não compreendermos o nosso dever, não compreendermos o que nos cabe, acabamos por deixar passar essa oportunidade. E às vezes nós recebemos aquilo que nós pedimos de Deus. E nesse exato momento nós caímos, porque nós não nos colocamos, não nos preparamos para receber aquilo. Porque quando Emmanuel fala numa atitude perante Deus, é uma atitude perante a vida. E se eu não me coloco numa posição de reformar os meus valores íntimos, de me corrigir, de me transformar, de conter as minhas más inclinações, não importa o que eu receba de benesse de Deus, eu estarei fadado ao fracasso, porque eu não procedi à minha própria higienização, eu não dei o meu primeiro passo para mudar. E não importa o que eu receba, porque tudo aquilo que eu receber vai passar pelo filtro da minha consciência, e a minha consciência não está com a capacidade de visualizar os desafios da vida e as oportunidades que Deus me concede. E é por isso que Emmanuel arremata: o tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Então, quando nós pedimos a Deus, essa atitude perante Deus, ela tem que ser muito bem pensada. Nós temos que ponderar muito onde nós estamos colocando as nossas pretensões e como nós estamos nos colocando perante Deus, para que nós não caímos nesse erro de buscarmos coisas que não nos competem, de sofrermos pedindo a Deus algo que não nos compete e esquecemos de fruir e aproveitar integralmente aquelas oportunidades de reforma, de mudança, que estão hoje, agora, ao nosso dispor. E é por isso que Emmanuel diz: tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Ou seja, o que eu preciso mesmo é receber o amparo dos bons espíritos para compreender o que Jesus espera de mim e o que Jesus pretende para mim ao colocar em minha vida esses desafios, essas situações que eu enfrento hoje. Então, meus amigos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos pedindo e como nós estamos nos relacionando com Deus. O alerta de Emmanuel é muito claro. E aqui cabe a todos nós, hoje, amanhã e sempre, fazer uma reflexão sobre o que eu estou pedindo, o que eu estou buscando com a doutrina espírita. E se eu estou me colocando na sintonia mental para receber plenamente as várias benesses que a doutrina dos espíritos pode nos fornecer. E todo o amparo e todo o consolo que advém da crença absoluta na imortalidade da alma e na reencarnação. Tá bom, meus amigos? Eu desejo que vocês possam fazer boas reflexões com esse material, releiam o texto e aproveitem muito colocando em prática, amanhã mesmo, refletindo sobre as inúmeras oportunidades que teremos de fazer o bem, de cultivar a fraternidade com o próximo e de cumprirmos a exatidão todos os deveres que nos competem. Não importa qual seja a nossa função, o nosso ofício, não importa a nossa posição em nossas famílias, sempre Deus colocará ao nosso alcance a possibilidade de nos reformarmos e de fazermos o bem. Que a paz do nosso querido Mestre e amigo Jesus esteja conosco, agora e sempre.